Estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Saúde é Tudo. E hoje o nosso convidado é o Dr. Adelman Soares Azevedo Filho, médico psiquiatra e que reside na cidade de Goiânia, Goiás. Hoje o nosso bate-papo, o nosso tema do programa é a Síndrome do Pânico. Então volto agora com o segundo bloco e faço a seguinte pergunta para o doutor Adelman. Qual a diferença, doutor, entre o transtorno do pânico e o transtorno da ansiedade generalizada, né, que nós chamamos de TAG? Naim, essa pergunta ela é muito boa, porque a síndrome do pânico, ela tem um ataque ou a crise de pânico, foi o que a gente explicou nos blocos anteriores. Mas o que diferencia ela de outros quadros dos transtornos de ansiedade, também do transtorno de ansiedade generalizada, é o seguinte: a pessoa, entre os ataques de pânico, o que mais incomoda é o medo dela ter outro ataque. Então, por exemplo, eu tive uma crise, estou aqui tranquilo na minha casa, por exemplo, na piscina, fazendo um churrasco no final de semana. E estou aqui tranquilo e de repente comecei a passar mal. Dor no peito, pressão subiu, falta de ar. Tive que ser levado para o pronto-socorro, achando que estava infartando. Fizeram vários exames, eletrocardiograma e etc. E não era nada físico. Foi diagnosticado um ataque de pânico. Desde então eu comecei a sentir medo de ter esse novo ataque, de passar mal de novo daquele mesmo jeito. Mas fora isso, eu estou relativamente bem. Eu não fico preocupado demais com as coisas que vão acontecer amanhã, não fico preocupado demais. Meu Deus do céu, amanhã eu tenho um compromisso, meu Deus, alguém precisa me ligar, será que a pessoa vai me ligar? Será que eu vou conseguir esperar aqui uma consulta? Está demorando demais? Eu não tenho essa ansiedade exagerada. Já no transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem uma ansiedade, principalmente uma preocupação excessiva em relação a coisas do futuro. Por exemplo, tem um compromisso amanhã, então hoje a pessoa já praticamente não dorme. Mas não é uma preocupaçãozinha simples, porque todo mundo que às vezes tem um determinado compromisso, for mais importante, fica com uma certa expectativa. Mas essa expectativa, ela até um certo ponto, ela é normal. Quando impede você de dormir totalmente, passou do limite, ali está normal. Eu fico com uma ansiedade, uma preocupação exagerada com coisas pequenas do dia a dia. É normal também no transtorno de ansiedade generalizada eu ficar com uma certa tensão até na musculatura, não só uma tensão, entre aspas, emocional, mas uma contração maior na musculatura, como eu ter um pouquinho de dor nos ombros, na nuca, dorzinha de cabeça. Só que eu não tenho especificamente e necessariamente os ataques de pânico. Porém, eu posso ter, em momentos que eu estou muito ansioso, eu posso ter sensações físicas que se assemelham em grau menor a uma crise de pânico, ou dependendo da intensidade da ansiedade, essa ansiedade pode desencadear uma crise de pânico. Só que o meu maior medo não é de ter outras crises. A minha tensão maior é em relação à ansiedade das coisas do dia a dia, dos afazeres do dia a dia, das coisas que eu tenho que fazer para amanhã. A gente chama a ansiedade do futuro. É uma preocupação com o futuro. Ou seja, a diferença, então, principal é que na crise de pânico, na síndrome do pânico, eu obrigatoriamente tenho um ataque de pânico e entre um ataque e outro, o que predomina é o medo de ter uma nova crise, de ter um novo ataque. Na ansiedade, não. A pessoa é mais ansiosa com qualquer situação numa intensidade mais elevada. Pode acontecer de ter uma crise ou um ataque de pânico, porém, essa ansiedade é o que mais predomina. Não
apenas assim, o medo de ter novas crises, mas principalmente a ansiedade de qualquer coisa no meu dia a dia. O pânico, né, sobre os sintomas, como é que acontece. Eu gostaria que o senhor falasse para nós como é feito o tratamento, né, para o transtorno do pânico. Como é que é feito o tratamento? A base do tratamento, quando a gente fala em medicações, a gente usa os antidepressivos. Aí, assim, até eu fico brincando assim, com as pessoas, até com meus pacientes, é o seguinte: pô, eu passo um antidepressivo para tratar uma doença que não é a depressão, é uma ansiedade, um pânico. Aí a pessoa, pô, mas passou um antidepressivo e não me falou nada? Eu não vou tomar esse negócio, não tô com depressão. Podia até mudar o nome do antidepressivo, porque o antidepressivo é o medicamento base para tratar tanto depressão quanto os transtornos de ansiedade. A grosso modo, o mais importante é que a gente tem um acompanhamento conjunto na psiquiatria e da psicoterapia. Com sintomas leves e até de leves a moderados, a pessoa com psicoterapia pode melhorar até sem remédio. Sintomas moderados para grave, medicação precisa de ser administrada em conjunto. Eu não gosto muito de esperar ficar muito grave para entrar com medicação, porque a pessoa às vezes está sofrendo demais. E a medicação ajuda a amenizar aquele sofrimento e diminuir o tempo da doença. E não significa que se eu entrar com a medicação, a pessoa vai ter que ficar tomando remédio pro resto da vida, não. Não é isso. O remédio e o tratamento medicamentoso, quando é feito direitinho, é para ter começo, meio e fim. Ou seja, a gente inicia com a medicação, às vezes precisa de ajustar a dose, aumentar um pouquinho, ou fazer alguma associação. Depois que a pessoa melhorou, passa, quando é num primeiro episódio, geralmente de 6 a 9 meses, depois que ela está melhor, de 6 a 9 meses com a medicação, depois a gente dá alta, da parte medicamentosa. Se for um segundo episódio, geralmente a gente fica de 1 a 2 anos. E depois, conforme for, se a pessoa já estiver no terceiro episódio, que já tratou os outros dois e a doença voltou, pode ser que tenha necessidade de tomar mais tempo. Só que o que acontece é o seguinte: muita gente quer só tomar um remédio, não faz uma associação de uma psicoterapia ou de alguma mudança no seu dia a dia. A gente tem que analisar o seguinte: do mesmo jeito que são as outras doenças, acontece também no transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, a depressão. O estresse do dia a dia, todo mundo passa estresse, preocupação, tristeza, medo, angústia, preocupação financeira, preocupação com a saúde dos filhos, e por aí vai. Os adolescentes hoje em dia, as preocupações da escola, as questões mesmo da adolescência em si, das relações entre os amigos, os familiares. Mas aquele grau de tensão, quando está muito alto e dura muito tempo, meses e anos, ou seja, são coisas subjetivas, a tensão emocional que eu estou sentindo, o medo, preocupação, por muito tempo faz o cérebro começar a produzir poucos neurotransmissores, ou seja, diminui a quantidade de substâncias que são os neurotransmissores, que são extremamente importantes para deixar a gente bem emocionalmente. Então, o estresse a longo prazo faz o cérebro diminuir a produção de serotonina, por exemplo, principalmente ali serotonina, dopamina, diminui a produção dessas substâncias. A falta dessas substâncias pode gerar uma depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada e outras patologias na psiquiatria. Só que por que a gente chegou nesse ponto? Como é que está a nossa vida no nosso dia a dia? O que a gente pode mudar? O que a gente pode melhorar? Eu costumo falar o seguinte para os pacientes: é como se a nossa vida fosse uma estrada. Uma correria, aquela preocupação, a gente vai empurrando com a barriga os problemas, não faz uma atividade física, não se preocupa. Eu estou vivendo no limite e vou empurrando, sem mudar muita coisa. E de repente eu caio num buraco. Esse buraco é a síndrome do pânico, é a depressão, são as doenças psiquiátricas, por exemplo. Meu tratamento, junto com a psicoterapia, vai tirar a pessoa do buraco.
Só que se ela voltar para aquela mesma estrada, ela vai cair no mesmo buraco ou em outro buraco parecido lá na frente. Por isso que muita gente fala assim, eu tomo remédio, vou tomar o resto da vida. Por quê? Porque não faz uma mudança no seu dia a dia para que a gente tire esses fatores que desencadearam o problema. A mesma coisa da pessoa que, por exemplo, tem diabetes e continua comendo açúcar em excesso. Tem pressão alta e continua comendo sal em excesso. Se ela não fizer atividade física, não diminuir o sal, por exemplo, o açúcar, não vai melhorar. Então é isso, tá aí. Não, tá certo. Bom, doutora Delman, e é verdade que o pânico ele é mais comum em mulheres do que em homens? Na maioria das doenças psiquiátricas... Delman. Não, deixa eu te falar, isso acontece sim, mas numa proporção pequena, sabe? A depressão, os transtornos de ansiedade geralmente estão na proporção de 2 para 1. Não sei como é que estão os trabalhos mais recentes, ou seja, cada 2 mulheres para 1 homem. Mas o que a gente vê em consultório é o seguinte: geralmente, mais mulheres procuram o consultório do psiquiatra. É o mais comum de se observar. Talvez pelo fato das mulheres serem mais preocupadas com a saúde em si do que os homens. Agora, o estrago e o sofrimento que essa doença causa, ele pareia em intensidade. Eu vejo tanto homens quanto mulheres que me procuram no consultório sofrendo em intensidade igual, sofrendo muito com esse problema. E aí a gente vê isso, a criança tendo isso, adolescente demais, principalmente ali depois da pandemia aumentou demais a quantidade de adolescente com síndrome do pânico, adulto e idoso também. Então a gente vê em todas as faixas etárias. Embora seja predominante no adulto jovem e ali na casa perto dos 20, até antes da velhice, mas a gente vê em todas as faixas etárias, principalmente depois desse advento aí da pandemia do Covid. Certo. Bom, nós estamos aqui com o nosso bate-papo, são informações importantíssimas para os nossos telespectadores e o tempo vai passando. E eu vou pedir agora para os nossos telespectadores 2 minutinhos, que nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já.